Salve, salve, queridos alunos! Chegamos aí para a nossa última aula de História de Rondônia. Que pena! Chegamos ao final dessa trajetória. Vocês que chegaram para nós agora no primeiro ano, ensino médio, vocês que começaram a trilhar a educação de nível médio, eu tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa com a gente, muitas informações sobre o nosso glorioso estado de Rondônia, suas maravilhas, seus pontos históricos, turísticos, suas construções, o legado dos pioneiros, a construção do estado. E hoje, para fechar essa disciplina de História de Rondônia, nós iremos trazer um assunto muito importante, que é a educação patrimonial. Fizemos questão de colocarmos nessa grade de História de Rondônia um assunto tão sublime, tão gostoso de ser trabalhado, inclusive vai estar também na latrilha. E fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que prestaram atenção nas nossas aulas, que com certeza aprenderam muitas informações e descobriram também alguns detalhes das nossas aulas. Eu recebi muito feedback dos nossos alunos da mediação tecnológica, entram em contato e eles são muito espertos. Alguns disseram assim: professor, aqueles 5 minutos de revisão não é 5 minutos, dá 9, dá 10, é porque tem muitas coisas a serem faladas, senhores. E a questão da revisão da atividade, ela passa muito rápido. Então, eu aproveito esse tempo para poder falar mais sobre o assunto, porque 40 minutos de aula é pouco tempo, muito pouco tempo para muita informação que nós temos a respeito daquele tema. Então, eu sei que vocês já perceberam isso. O nosso aluno aqui do estúdio também, ele erra, ele é humano, ele acerta também. Mas tudo isso vocês aprenderam durante as nossas aulas. Eu fico muito agradecido e é uma satisfação enorme poder ter trabalhado com vocês. E vamos hoje para a nossa última aula. E no segundo ano nós estaremos aguardando vocês, tá bom? Então leve a sério, estude mesmo para valer, porque como diz o Francis Bacon, conhecimento é poder. E você não sabe o poder que tem aí dentro de você, aluno. Sabia disso? Então, leve a sério, por onde que o sucesso só depende do teu resiliência de hoje, tá certo? Então, joga na tela, acompanha comigo a nossa última aula, 22.1. Então, eu tenho aí, vamos trabalhar na aula de hoje sobre esse tema tão gostoso que vocês vão aprender. Educação patrimonial. Vamos saber aí quais são os marcos históricos de Porto Velho, assim como existem também esses marcos históricos na tua cidade, na tua localidade. Saber um pouco sobre essa arquitetura de Rondônia e os principais pontos históricos e turísticos de Porto Velho. Aula 22.1. Fechou? Bom, nós, ao montarmos essa aula, fizemos esse mosaico de imagens. Fizemos um mosaico de imagem, tá certo? Onde buscamos aí a imagem do Marechal Rondon, a imagem das 3 caixas d'água, o Mercado Central, Porto Velho Hotel, que atualmente é a Unicentro. Nós temos aqui o Real Forte Príncipe da Beira, a Estrada de Ferro de Mamoré. Alguns marcos trouxemos para essa imagem. E por que não o meu fusquinha aqui, ó? Claro, tem que ter, é um marco histórico, não? Bom, e aí eu começo a aula fazendo a seguinte pergunta. Aluno, você sabe o que é educação patrimonial? Já estás falando, né? Você conhece o patrimônio através da educação. E como é que é conhecer o patrimônio, o monumento, através da educação? Aí é quando o professor ele sai da sala de aula
e vai diretamente para o ambiente cheio de riqueza, que é os nossos monumentos, nossos patrimônios. Por trás desses monumentos, nós temos uma grande história de quem construiu, para que construiu, quando construiu, para que serviu, o que funcionou. Tudo isso está dentro de uma educação que você acaba respeitando a história desses monumentos. É isso? Então, nós chamamos de educação patrimonial o processo permanente e o processo sistemático de trabalho educativo, que tem como ponto de partida o patrimônio cultural, com todas as suas manifestações. E eu trago essa capa dessa revista, olhar o passado para entender o presente e projetar o futuro. A educação patrimonial é isso. Então, claro que eu vou ter conceito dessas palavras, eu vou ter o conceito da palavra patrimônio, eu terei o conceito da palavra cultural, eu terei o conceito da palavra histórico, patrimônio histórico-cultural, eu terei o conceito da palavra monumentos, tudo isso associado ao quê? A uma educação, através do patrimônio. Fechou? Então, não esqueçam disso. Educação patrimonial é o processo permanente e sistemático de trabalho através da educação, que tem como ponto de partida o patrimônio cultural social da sociedade. Tudo bem? Olha só que imagem magnífica. O Real Forte Príncipe da Beira. Quando você leva alunos para conhecer esse grande monumento, o monumento mais antigo do estado de Rondônia, porque ele data a sua construção do dia 19 de abril, é isso, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, de 1775. Esse patrimônio, na verdade, pertenceu a Mato Grosso, e quando houve o desmembramento de terra do Mato Grosso com o Amazonas, para formar o território federal do Guaporé, ele acabou sendo parte do nosso território. Fechou? Então, esse é um patrimônio, olha só a nomenclatura, o Real Forte Príncipe da Beira, ele acaba sendo, vou escrever aqui, ele acaba sendo um patrimônio histórico, cultural, material. Viu aí? Tudo isso daqui tem um conceito. Professor, eu posso dizer diretamente que ele é um patrimônio material? Pode. Ele é um patrimônio histórico-cultural material? Pode. Eu posso dizer que ele é um patrimônio cultural material? Pode. Então, eu posso dizer que ele é um monumento cultural material? Posso. Histórico material? Posso. Patrimônio material? Posso. O importante é que ele é palpável, ele existe, está ali. É o monumento mais antigo do nosso estado. E eu convido você, aluno, a conhecer. E, professor, você que está nos ouvindo, prepare aí uma excursão com os teus alunos para conhecer o Forte Príncipe da Beira. Eu vou dizer, vale muito a pena. Muito, 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 muito. Que você vai conhecer toda a história que se deu para essa trajetória da construção do Forte Príncipe da Beira. Nós temos nossos guias lá muito bem preparados. Eu tenho certeza que vocês irão adorar. Tá certo? Bom, aí eu pergunto, aluno, tu sabe o que significa a palavra patrimônio? Tá aqui. São todas as manifestações e expressões que a sociedade e os homens criam e que, ao longo dos anos, vão se acumulando como as das gerações anteriores. Porque quando se fala se acumulando com as manifestações das gerações anteriores, que é da geração passada. Se eu tenho manifestações e expressões atuais,
Isso é chamado de patrimônio vivo, viu? E isso é mais voltado para a parte imaterial, que é uma outra vertente. Fechou? Veja nessa imagem. Os centros históricos de muitas cidades brasileiras são excelentes espaços para estimular o professor e seus estudantes a estabelecer e compreender as relações fundamentais entre o presente, o passado e as mudanças ocorridas no modo de vida das pessoas. Porque, querendo ou não, um monumento desse, ele acaba alterando o modo de vida das pessoas. Quando as pessoas elas passam a defender o patrimônio, a valorizar o patrimônio, a ter orgulho desse patrimônio, preservação, porque se torna um grande símbolo para aquela região. Por exemplo, as 3 caixas d'água aqui em Porto Velho, ela acabou sendo incluída na bandeira municipal. Aí viu? Já é um grande símbolo, um grande símbolo. Você é o cara. Nosso aluno aqui do nosso estúdio está participando conosco. Eu espero que ele não erre agora, viu? Ó, levou a bomba também você, viu? Professor, o aluno M ao quadrado. O aluno não foi? Tá aqui, tá registrado. Bom, quando eu tenho, por exemplo, a Catedral Sagrado Coração de Jesus é um grande símbolo para a religião. Quando eu tenho o Educandário Dom Bosco, também é um grande símbolo. Quando eu tenho a Escola Barão de Solimões, é um símbolo que vai mudar os modos de vida das pessoas, da sociedade. Fechou? Segue. Por exemplo, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ela é um patrimônio material. Olha só, começaram a aparecer a palavra material. Por quê? Porque tem o seu reconhecimento em suas histórias espalhadas no mundo. Aluno, o patrimônio material é aquele que você consegue ver. Então, vem aqui para mim rapidinho. Ó, uma rápida análise. O patrimônio material, o Forte Príncipe aqui que vocês estão vendo, eu consigo pegar, ele existe, ele está lá, é visível, é um patrimônio imóvel, ele não consegue se movimentar, certo? O patrimônio material é aquele que existe, está no ambiente, você consegue ver. O patrimônio imaterial já é aquela criação do povo. Por exemplo, a musicalidade, o folclore, o boi-bombá, o duelo da fronteira é um patrimônio imaterial. Quadrilha é um patrimônio imaterial. Um passeio de barco do Rio Madeira é um patrimônio imaterial. Capoeira é um patrimônio imaterial. Porque são as tradições de um povo. Fechou? Então, um patrimônio material é aquele que você consegue pegar, é visível. O imaterial são as criações populares daquela sociedade. Por isso, bota para o quadro. A Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ele é um patrimônio material. Fechou? Não vai esquecer mais? Beleza. Cada geração recebe essa herança. Confere? Cada geração usufrui e as modifica. Claro, de acordo com a sua própria história, de acordo com as suas necessidades. Cada geração dá a sua contribuição. De que forma? Ou preservando ou esquecendo. Percebeu? Aluno, você que mora aí em Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, em qualquer cidade do nosso estado, vocês sabem que nesses locais existem alguns monumentos antigos. Não chega a ser tão antigo, mas é antigo. Nossa cidade é de 80, é de 90, mas tem os primeiros monumentos. A primeira igreja era assim assado, era muito
simples, não sei o quê. É um patrimônio antigo. A primeira prefeitura, né? O primeiro comércio, só um patrimônio. Por isso que nessa lâmina de slide está dizendo, toda geração, ela pode dar continuidade, preservando, ou não, vamos derrubar. De repente chega alguém, chega um prefeito, sei lá quem, e fala assim, cara, essas 3 caixas d'água, já deu. Vamos derrubar e eu quero construir ali um grande centro político, administrativo, comercial, sei lá, eu quero um prédio. Peraí, não. Primeiro que ela foi tombada como patrimônio, já não pode mexer. Se ela não fosse tombada, aí, senhores, haveria a chance do cara tirar. Aí você tira isso pelo bairro Caiari, que é um bairro antigo, um bairro nobre, só que tem pessoas que compram aquelas casas e as modificam. Não, eu não quero casa velha, não. Derruba e constrói uma casa mais contemporânea. Vai fazer o quê? O município não tem uma lei que as proíbe de fazer essa modificação. Então, por isso que eu falo, a geração, hoje nós estamos no século XXI, a geração, ela pode muito bem preservar, conservando, defendendo, ou simplesmente não. Quem gosta de velho é museu, quem gosta de passado é história. Não é assim. Esse aqui é um patrimônio imaterial, é a festa do imaterial, é a festa do Divino Espírito Santo, lá no Vale do Guaporé e Mamoré, ali nas comunidades tanto da Bolívia como do Brasil. E é uma festa que há décadas ela é colocada em prática, aonde essa embarcação todos os anos ela é renovada, a palha, a tripulação também, alguns acabam modificando, principalmente os garotos que estão mudando de voz, são garotos que têm que ter até uma certa idade, eu não sei se é até 14, se é até 15 anos. Então, assim, tem toda uma tradição voltada para essa cultura do patrimônio material. No Brasil, os monumentos eles passaram a serem protegidos através do decreto-lei criado em 1907. Por quem? No governo de Getúlio Vargas. Sabiam disso? Foi Getúlio que vai colocar em prática a lei da preservação do monumento. Isso em todo o território brasileiro. Tá bom? É criado depois o IPHAN, que vai ter um outro nome, e hoje o IPHAN é que rege a questão do patrimônio. Se não, senhores, com a mudança do tempo aí, os anos se passando, novas ideias, os caras destruíssem tudinho, que seria a memória do povo. Então, há uma necessidade de preservar leis que protegem. E se você pincha, você destrói um monumento desse aí, é processo federal que você acaba levando. Fechou? Patrimônio cultural não são somente aqueles bens que se herdam do nosso antepassado, mas também os que são gerados através do patrimônio vivo, como foi falado. Beleza? Certinho? Olha aí. São também o que se produz, no presente como expressão de cada geração. MP4, é? Por que é diferente? A MP4 não pode. Tem que... Amanhã. Olha só. O patrimônio, eles são também o que se produzem no presente como expressão de cada geração. Viu lá que eu falei patrimônio vivo? O patrimônio vivo, como artesanato, a utilização de planta como alimentos e remédios, a forma de trabalhar, plantar, cultivar e colher, pescar,
construir moradias, meio de transporte, a culinária, folguedos, expressões artísticas e religiosas. Tudo isso é visto como patrimônio vivo. Porque, por exemplo, o Ciro de Nazaré, lá em Belém, é visto como patrimônio imaterial. Aluno, preste atenção, que daqui a pouco tem pergunta, não vai passar vergonha. Porque os nossos alunos estão atentos aí, viu? O Ciro de Nazaré é um patrimônio imaterial. O frevo, lá de Pernambuco, lá de Recife, é um patrimônio imaterial. A capoeira da Bahia é um patrimônio imaterial. O duelo da fronteira é para ser, mas não é. Está se tentando criar esse patrimônio material aqui em Rondônia. E a Congada no Mato Grosso, também é patrimônio imaterial. Então, em vários estados, em várias cidades, você tem essas tradições que se mantêm até os tempos atuais. Então, é com todo esse patrimônio material e imaterial, consagrado e não consagrado, que podemos trabalhar em um processo constante de conhecimento e de descobertas. É isso que faz a pesquisa. Se você tem uma tradição lá de um quilombo, se você tem uma tradição de uma etnia aqui em Rondônia, no Amazonas, no Pará, em qualquer canto que seja, ela pode muito bem, através da força de lei, passar a ser patrimônio material. Claro, mas isso tem que ser provocado, isso tem que ser criado. Projetos que o contemplem. Caso contrário, vai só se acabando a tradição. Vejam, a educação patrimonial, ela consiste em alguns detalhes. Primeiro, observação. Eu vou para um ambiente que eu observo. Um ambiente paisagístico, natural, arquitetônico, arqueológico. Eu observo. Então, são alguns itens da educação patrimonial. Depois que eu observo, eu faço o registro. Cara, que patrimônio é esse? É um patrimônio arquitetônico. Que traços ele tem? Eu começo a dar algumas definições. O modelo de uma janela, de uma porta, o tipo de material que foi usado para essa construção, os designs, tudo isso é feito o registro, é feito as anotações. E depois eu passo a explorar a história dessa construção. Eu acho interessante. Por último, eu faço o quê? Eu me aproprio. Eu defendo a sua preservação, a sua conservação. Porque não adianta nós termos ali um patrimônio e alguém não o defender, não preservar. É preciso que tenha alguém que encare isso. Porque hoje as pessoas acabam tirando, o que é velho não é interessante e tal. Mesmo com uma nova arquitetura, pós-contemporâneo, porque vai muito de modismo, né? Modismo. As pessoas querem construir algo que está na moda, porque a estética da arquitetura hoje é isso, é aquilo. Então acaba destruindo um patrimônio. Vejam só aí vocês. Nós temos essa imagem, uma imagem de 1948, observe aí, do dia 24/8, acho que é mês de agosto, né? 8. E aqui foi a casa do seringalista Albino Henrique. Eu tenho um primo meu que já faleceu, era muito antigo ele dizia que, na verdade, o seringalista, ele não foi um seringalista, ele era um madeireiro, o Albino Henrique. Essa casa, até hoje, ela existe. E hoje ela preside a FAPERO, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Rondônia. Nesse terreno que vocês estão vendo aqui, nesse terreno aqui, viu? Aqui vai ser construído o Palácio Getúlio Vargas, a sede do governo. Um obelisco
ele vai ser construído em 1922. Esse daqui que vocês estão vendo. Esse obelisco aqui, ó. Então ele é muito mais velho do que o Palácio do Governo. Para você observar, uma das mais antigas do centro de Porto Velho. Fechou? A educação patrimonial, ela dá oportunidades aos estudantes de conhecer um pouco da cultura local, da sua história, das suas lendas, do seu povo guerreiro e pioneiro, inclusive os seus costumes, seus rios, suas tradições, suas belezas naturais, de tudo. E aí, eu confesso a vocês que Porto Velho tem muitos ambientes bonitos. Não só Porto Velho, mas Pimenta Bueno, Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena, Rolim de Moura, Costa Marques, Espigão do Oeste. Nossa, tem... Essas cidades, elas possuem os seus valores cultural, histórico, arquitetônico, ok? Olha lá. Trabalhando de forma interdisciplinar, envolvendo os estudantes em trabalho fora de sala de aula, possibilitando uma melhor compreensão da sua região como um todo, e por meio da história dos bairros, dos seus monumentos arquitetônicos, do meio ambiente, da cultura, dos problemas que afetarão as futuras gerações, tudo isso é papel da educação patrimonial. Quando o professor ele tira o aluno de sala de aula para poder fazer esse tipo de abordagem. É muito bacana, é muito rico. Professor, você que está nos ouvindo, é uma coisa assim fenomenal. E o aluno, ele gosta disso. O aluno, ele gosta de sentir o local, de participar. Ainda mais o professor dando essa orientação, guiando nossos alunos. Olha, amanhã nós iremos fazer uma atividade de campo. Aí o professor prepara todo um roteiro. Nós iremos sair tal horas, vamos ficar tantos minutos, vamos retornar a tal hora, mas é preciso ter isso. Se comportar, prestar atenção no que a professora está falando, fazer as anotações. Olha que eu mostrei lá atrás. E aí, claro, tem um momento ali de socialização. E quando o aluno volta para casa ou para a escola, ele volta assim, aprendendo muita coisa que ele desconhecia em relação à sua cidade. Fechou? Olha aí, ainda as 3 caixas d'água. Então, eu tenho o ver, o fazer e o registrar. Os estudantes, eles devem saber por que estão fazendo aquela visita. Viu, professor? Se você vai levar o teu aluno para fazer uma visita a um ambiente fora de sala de aula, na cidade, o aluno precisa saber por que eles vão lá. O que isso tem a ver com a tua aula, que você possa interagir. Pois terão atividades específicas para o roteiro básico de observação preparado pelo professor, que ao mesmo tempo vai auxiliar e ele vai provocar também discussões sobre aquela conservação do movimento e as mudanças ocorridas nas áreas. Isso nós fazemos muito quando eu levo o aluno para conhecer o Forte Príncipe. Quando ele chega, ele tem um impacto. Caramba, professor, tudo isso? Eu pensava que era diferente. Pois é. E aí acaba tendo uma reflexão sobre o ambiente. Aí o professor aproveita para poder explorar. Por exemplo, quando eu levo o aluno para conhecer o Centro Histórico de Porto Velho, eu passo com eles em todos esses conjuntos do Caiari, que são casas diferentes, são modelos diferentes. Eu tenho uma quadra de um tipo, a outra quadra já muda, a outra quadra é diferente, então são 5 quadras. Cada quadra, o modelo arquitetônico é diferente. Mas o sentido da construção foi o primeiro conjunto habitacional do Brasil, o bairro Caiari. Certinho? E quando eu levo eles para conhecerem o Memorial Rondon, ou então o Memorial Jorge Teixeira, cara, quando eles têm uma visita guiada por um professor que conhece aquela história,
é muito enriquecedor para o aluno. Isso eu confesso. Então, a visitação ao conjunto arquitetônico da cidade, um passeio de barco no Rio Madeira, uma caminhada nos trilhos, por exemplo, da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, tem por objetivo estimular o estudante a conhecer parte da sua história. E é esse despertar pela nossa história que se dá através da educação patrimonial. Porque, professor, vem para mim, não é somente o conteúdo do livro didático ali de sala de aula, que você tem que pegar o livro didático e trabalhar ele maciçamente. Sim, tudo bem, mas eu posso muito bem associar uma atividade do livro com uma atividade prática. Eu planejando, vai por mim. Se você fizer dessa forma, o teu aluno vai te adorar. E o aluno, ele gosta disso. Vamos planejar, mas para isso eu preciso ter uma equipe, uma logística, tem que ter cuidado do ambiente que vocês irão visitar. Se vocês quiserem algumas ideias, entra no privado, manda um recado para mim. Professor, o senhor falou sobre uma visita, como é que eu faço um projeto? Eu envio um projeto para vocês, uma ação didática para vocês, e aí vocês executam com os seus alunos. Sai um pouco dessa sala de aula, tá bom? Continua no quadro. Então, nisso, eu coloquei por último aqui, o que nós temos para poder visitar em Porto Velho. Tudo isso daí, senhores. Memorial Rondon, as 3 caixas d'água, Memorial Jorge Teixeira, o Obelisco, Antigo Aeroporto, Praça Luiz Ferreira, Escola Normal do Guaporé, que é o Cabela Dutra, Bairro Caiari, a Vila S, Palácio Getúlio Vargas, Porto Velho Hotel, a Casa do Seringalista Albino Henrique, Mercado Central, Praça Getúlio Vargas, Catedral Sagrado Coração de Jesus, Colégio Barão de Solimões, Educandário Dom Bosco, Maçonaria, Biblioteca Francisco Meireles, a primeira prefeitura, Praça Jonatas de Freitas Pedrosas, Café Santos, Beco do Mijo, Intendência Municipal, Edifício Feitosa, Edifício Libanês, Casa e Cine Resc, Fórum Rio Barbosa, Praça Marechal Rondon, Cine Brasil, os Correios, Banco da Borracha, Casa 6, Praça da FEB, Vila Confusão, Clube Internacional e Museu. Além do Clube Imperial, a usina de luz que funciona hoje, a Energisa, que é a antiga Seron, e o prédio da administração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Fechou? Vem para mim. Tudo isso se deu graças a esse conteúdo da educação patrimonial. Então, tem algumas escolas que se preparam para fazer visita na capital, e aí nós temos já um projeto que é Educação Patrimonial, onde vocês são dirigidos a esse projeto e acabam fazendo a visitação. Eu fico muito agradecido, mas a nossa aula de História de Rondônia, essa foi a última aula. Nós só iremos nos encontrarmos agora lá no 2º ano com História Geral. Obrigado mesmo por vocês terem prestigiado as nossas aulas e ter esse carinho conosco, tá bom? Eu fico por aqui, mas daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Tchau, tchau!